estamos iniciando o nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, também chamado Aplicações do Espiritismo. Esta é a aula número 275. Na aula anterior, nós fizemos uma análise relativamente às condições de José no sentido da sua linha evolutiva dentro do Egito, do país egípcio, desde o momento que ele é sequestrado, vendido como escravo, passando tempos escravizados sob a tutela do seu senhor, que é Potifar, um oficial do exército egípcio, e após interpretações de sonhos de padeiro-chefe, de copeiro-chefe, que com ele estavam presos, ele tem acesso ao faraó e interpreta os sonhos do faraó relativamente às 7 vacas gordas e às 7 vacas mirradas e as espigas de milho cheias, produtivas nas suas hastes, e as outras no estado de degradação e penúria, sendo que as vacas magras comiam as vacas gordas, mas não mudavam sua fisionomia, nem engordavam. Era um sistema de autodestruição. E o mesmo se dando no seu sonho com as espigas de milho mirradas, que comiam as espigas de milho cheias e também ficavam sempre mirradas, permaneciam mirradas. Tudo isso foi interpretado e hoje cabe para nós focar a relação, à luz do Espiritismo, dos irmãos de José, os 11 irmãos, e o que o Espiritismo ainda pensa dessas circunstâncias que os seus irmãos fizeram relativamente a José, colocando quase numa situação de morte. Primeiro item, o presente se faz presente. Comentários à luz da doutrina espírita. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, bem detalha as vicissitudes passadas pelo irmão de José. Vamos lá. Os males sofridos, muitas vezes, são efeitos da má conduta e do mau comportamento, praticados ainda na vida presente. Nesse tópico, Allan Kardec ele sinaliza causas atuais dos sofrimentos e causas da vida atual do sofrimento, e no outro item, causas das vidas passadas ou do sofrimento das vidas passadas. Vamos ver o presente se fazendo presente, centrando essa visão sobre os irmãos de José. Buscando-se a origem dos males terrenos, compreendemos e reconhecemos que muitos deles são consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que o sofrem. Quer dizer, é um ato da natureza, o sofrimento é gerado pela própria natureza do indivíduo. Primeiro, quantos homens caem por sua própria culpa? Segundo, quantos são vítimas de sua própria imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Terceiro, quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem sabido limitar os seus desejos. São pessoas que vivem pelo impulso. E conclui o professor Kardec: a quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O construtor dos próprios infortúnios, no entretanto, em lugar de reconhecer a verdade, ou seja, que ele é o responsável, ele acha a maneira mais simples, menos humilhante, acusar a sorte, o destino, a providência, a chance desfavorável e até a má estrela, quando em verdade a sua má estrela é a sua negligência. Isso está em Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, CELD 2000, páginas 147 e 149. Então nós fizemos esse gráfico aqui, que fala da dinâmica da psicologia do fracasso, né? É o loser em inglês, né? O perdedor, né? Loserman. A psicologia do fracasso.
O homem é construtor dos seus próprios infortúnios, de acordo com a doutrina espírita. Ele é que é o responsável. Nesse momento, não é um castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Deus legislou e coloca as suas leis para os indivíduos seguirem e respeitá-las. Como eu citei aqui o exemplo da lei da gravidade, que é uma lei material, que se o indivíduo salta de uma marquise, desconhece a lei da gravidade, ele vai quebrar a perna. E não vai acusar Deus de ter quebrado a perna dele. Ele que não respeitou a lei que Deus criou, que é a lei da gravidade. E assim também são as leis morais. Ele desrespeita e vai sofrer os efeitos da sua violação a essas leis. Então, o Espiritismo é muito lógico, muito racional, e ele assume, dá a cada indivíduo a condição de assumir a sua própria responsabilidade sobre seus erros, sobre seus acertos. Não é? Mas o homem comum, ele é imprevidente, ele é orgulhoso, ele é ambicioso, ele é indisciplinado, ele é preguiçoso, ele é negligente. Então, esses vícios de conduta levam ao fracasso dele. E a resultante dele é justamente o sofrimento, que ele acusa para não negar essa responsabilidade. A má estrela acusa a macumba, acusa os espíritos obsessores, vai acusando todo mundo. Mas ele não quer assumir a responsabilidade da sua negligência. E também o tal do karma, meu karma é isso. Teu karma não é isso. Karma do sânscrito é ação. Ação, movimento, karma. Então, a ação sua é que vai produzir os efeitos que você mesmo receberá numa lei do retorno. Não acuse ninguém, não acuse Deus. Deus está lá, ele legislou as suas leis e nós temos que aceitá-las ou não. Compatibilizar a nossa conduta ou não. Isso é um problema nosso, não é um problema de acusar os outros. E também não pensem que, mediante essas situações que vocês construíram para si próprios, que as pessoas constroem, que vai rezar e pela prece vai abortar tudo isso. Não, existe uma movimentação inteligente na construção divina, que é a lei da causa e efeito. Você pode atenuar os efeitos que você de sofrimento pela resignação, pela fé, pela esperança, pela paciência. Você pode, a prece vai ajudar você a atenuar essas dores, mas não vai extirpar as dores, porque Deus não legisla de uma maneira ambivalente. Ele legisla de uma forma linear. Aquele que produz o mal receberá o mal, com preces, sem preces, com graças, com benesses, com entregas, debaixo da cachoeira, debaixo da pledeira, tanto faz. Ele terá que receber isso, porque essa é a justiça divina. Portanto, é menos humilhante para ele ficar achando e culpando o seu próprio destino e colocando essa projeção, essa culpa no próprio karma dele. Né? Portanto, os irmãos de José são, pois, os grandes responsáveis pelos sofrimentos que atravessam agora. Encaixam-se perfeitamente no quadro das causas atuais das aflições, quer dizer, a precificação das aflições, o passado se fazendo presente, se fazendo presente. Então, eles que estão lá, José diz, olha, vocês vão ficar, um de vocês vai ficar preso comigo, e os outros todos podem voltar a Canaã e trazer o seu irmão Benjamim, que é o último irmão que vocês têm vivo. Quero todos juntos aqui, porque vocês são espiões, diz José, não aceita, e etc, etc. E eles vão ficando sob o peso desse sofrimento e começam a atribuir o sofrimento a quê? Ao sequestro do irmão do próprio José, que eles não identificam, já que José estava com uma roupa de egípcio e tinha mudado muito ao longo desses anos. Mas José entendia tudo o que eles diziam, porque embora houvesse um intérprete entre eles e José, que falasse a língua dos egípcios ou dos hebreus para o José, mas José entendia o que eles diziam, então ele ficou calado observando esses fatos. Bom, mas além desse problema que os irmãos de José acarretaram sobre eles, isso que é verdade, não é? Isso que eles têm que assumir, o passado também se faz presente. Agora é o passado que se faz presente. No livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo,
há uma contextualização com o comportamento dos irmãos de José. Nós podemos contextualizar. Esse texto aqui que eu vou ler é do livro Nem o Céu Nem o Inferno, de autoria de Paulo Henrique Figueiredo e Lucas Sampaio, edição da Fundação Espírita André Luiz, São Paulo, 2020, página 423, 432. Por quê? Porque a tradução atual que todos nós temos, ou tínhamos, do céu e inferno, está adulterada. Foi adulterada violentamente após a morte de Kardec. Fizeram reimpressões, reedições, e nessas reimpressões alteraram. Então, essa edição do céu e inferno está adulterada, como está adulterada também a Gênesis. A Gênesis já foi publicada uma edição confiável, original, pela Fundação Espírita André Luiz. Por isso, vocês têm que comprar o livro correto para estudar corretamente. E quanto ao céu e inferno, a tradição melhor que eu indico é da CELD, do Centro Espírita Leon Denis, que é a melhor tradução que a gente pode ter sobre o céu e inferno. Procurem essas fontes. Esses aqui foram os comentários que o Paulo Henrique fez com o Lucas Sampaio sobre o céu e inferno e colocaram esses itens que não estão assim na tradução que vocês dispõem e puderam então recuperar isso através de pesquisas na Biblioteca Nacional da França, nos arquivos nacionais da França, enfim, foram até os originais. E essa realmente será traduzido o céu e o inferno em poucos meses, com uma edição também confiável. Vamos lá, leis da justiça divina. Selecionamos algumas leis, por isso que a numeração vai pular. Primeiro, vocês entenderam? Lei da justiça divina. Vamos ver a justiça divina. Primeiro, a alma que o espírito sofre, ou o espírito sofre, na vida espiritual, são consequentes às suas imperfeições, das quais ele não se despojou durante aqui a vida carnal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau da sua depuração, ou o nível de perfeição que abriga. Portanto, a infelicidade ou a infelicidade está ligada ao grau de evolução moral, à depuração espiritual. Não venham com rituais, com credo, com crendices, sem se modificar a natureza, porque isso estão atrasando o seu desenvolvimento. Procurem praticar o bem e se depurarem moralmente. É aí que vocês vão encontrar o polo da felicidade. Mas não venham com cultos exteriores, com paramentações, com promessas, com milagres. Não venham com isso, que tudo isso fere as leis divinas, que elas são todas elas lineares, eternas e imutáveis. Portanto, vamos seguir as leis divinas. A lei divina diz isso. O grau de felicidade ou infelicidade depende do nível de depuração moral ou de imperfeição. Portanto, na vida espiritual, há uma repercussão do indivíduo na vida carnal que ele viveu na vida na carne, na encarnação, sobre a vida espiritual. A vida carnal, ele tem imperfeições e pode se depurar. Quando ele vai para a vida espiritual, se ele se depurou, ele vai encontrar um clima de maior felicidade. Quando ele não se depurou e se manteve adeso aos vícios, ele vai encontrar a infelicidade. 4. A punição é sempre consequência natural da falta cometida. A punição é algo da natureza, né? É algo naturalizado, é da própria natureza. Como a chuva cai para baixo, pela gravidade, como as plantas têm o seu verdejar, como as flores têm os seus perfumes, como o céu é de oxigênio enche o céu e forma o azul do céu, como tudo da natureza que segue uma naturalidade da criação, a punição também é uma consequência natural da violação às leis divinas. Então, não vamos dar uma de coitadinhos, de indivíduos pedindo misericórdia, pedindo ao céu para acabar com o seu karma. Não vamos de comiseração de toda espécie, não dá. Nós vamos entender que nós temos que lutar contra isso.
como a gente luta contra uma bactéria e um vírus no nosso organismo, e não pedindo lá o pajé ao outro para curar uma doença que tem cura já através da medicina da vida atual. Portanto, toda falta cometida vai gerar uma imperfeição e um vício. A punição é sempre consequência natural da falta cometida. O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal, compreende-lhe melhor os inconvenientes e é esse o motivo para corrigir-se. Porque os irmãos de José estavam sofrendo concentrados no mal que eles fizeram. Isso já era uma punição, né? No início, que eles já estavam, o fato de ele viver aquele sofrimento constante, aquele sentimento de culpa, já é uma punição para eles. Sua aflição é a permanência no mal, daí o termo incessantemente. Seu castigo é o estarem vivendo continuamente o mal. Eles estavam vivendo incessantemente, continuamente, o sentimento de culpa. Isso é terrível. 8. A duração do castigo está subordinada ao quê? O aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um texto determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento dele, a autoanálise. É a expiação, às vezes tem que sofrer. É a reparação, é voltar ao bem e reparar os efeitos do mal que ele causou lá atrás. Então, o que Deus dá para nós, o que nós vamos entendendo na doutrina espírita, o que é misericórdia divina? A misericórdia divina não é perdoar o indivíduo, porque isso vai contra a lei da causa e efeito. A misericórdia divina dá oportunidade para o indivíduo se reabilitar. Quando ele machucou tal, quebrou a tal perna, ele engessou, imobilizou. Hoje não se engessa, imobiliza mais. Enfim, quando acabou a imobilização, calcificou as extremidades da fratura e ele ficou com a musculatura atrofiada da perna. Enfim, ficou com dificuldade de locomover. Aí vem a reabilitação. Ele vai pegar a fisioterapeuta que vai fazer exercícios musculares para voltar o tônus muscular e a massa muscular. Ele foi reabilitado. Mas ele teve o seu sofrimento, que foi a quebra da perna, porque ele violou a lei divina. Então, tudo isso, essa analogia que eu faço, essa ilustração didática, baseada numa fratura qualquer de uma perna, para a violação das leis divinas e a reabilitação do indivíduo pela fisioterapeuta, a última reabilitação, frente à sua imobilização, e a reabilitação do indivíduo, frente a ele assumir, ter consciência, se arrepender, iniciar o caminho destinado a superar as suas culpas, os seus erros. Essa é a verdadeira misericórdia divina. Essa é a verdadeira misericórdia. Essa que nós temos que esperar, e é essa que a doutrina espírita propõe. A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Quer dizer, nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. Como eu disse, o que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação, a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno à prática e o sincero movimento do bem. É aí a duração do castigo. Então, nós temos 3 conceitos, eu vivo repetindo isso, e vou repetindo, né, porque tem que repetir mesmo. Primeiro conceito de movimentação, de progresso para o indivíduo para sair da sua falta. Arrependimento, item 1. Tomada de consciência do mal. Conhecimento que substitui a ignorância. 1. 2. Expiação. Ação e trabalho em prol do seu aperfeiçoamento. Mais uma vez. E transformação moral. É a luta para sua melhoria espiritual. Sua melhora espiritual, regra geral, sofrida e às vezes frustradora. Mas é necessário.
Não é castigo, é reabilitação. Uma parte da reabilitação. Terceiro, reparação, retorno à prática do bem, expressão, supressão dos efeitos gerados do mal. Então são 3 movimentos aqui, consoantes à lei da justiça divina, que ela consiga nesses movimentos. Isso que é a justiça, isso que é misericórdia. Aos irmãos de José caberá longa estrada a ser percorrida. Suas estações, arrependimento, expiação e a última reparação do mal feito a José. Eles vão ter que responder por isso. Portanto, a duração do sofrimento daqui é no quadrinho. O sujeito comete uma falta, ele vai receber a violação da falta é a punição. Essa punição pode ser contínua, aí dá um sofrimento contínuo. Mas sabe, em determinado momento, ele acorda, ele tem um insight, ele se arrepende. Então ele começa a diminuir o tempo do sofrimento. Ele quer sair da permanência do mal. O arrependimento, então, dá início ao processo de reabilitação dele, que eu falei aqui, prova, aprovação, expiação, reparação, etc, etc. Essa é a dinâmica. Para ele sair do quadro de sofrimento, ele precisa se arrepender e ter consciência das medidas necessárias a se reabilitar, que são essas aqui que a doutrina espírita consigna. É essa que é a justiça divina. Vocês nunca, talvez não estudaram isso, porque muitos dos dirigentes espíritas estão contaminados por um catolicismo secular, né? Então é sempre a cruz, o sofrimento, aquela coisa toda, o sangue de Jesus e vai por ali. Mas aqui a coisa é diferente, cada um assume a responsabilidade sobre seus próprios atos, é autonomia nossa. Bem, eu acho que eu vou parar por aqui, porque a aula é muito longa. Amanhã nós vamos dar continuidade a essa repercussão espiritual sobre o irmão de José e, nesse nível, o que acontece com eles depois de terem cometido esse sequestro e a quase morte do seu irmão. Portanto, eu agradeço a todos, espero que Jesus esteja com vocês e desejo uma boa tarde.